O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, ó Deus, diante de Ti e louvamos, ó Pai, o Teu santo nome, ó Deus. Que o Senhor esteja recebendo, ó Deus, a nossa adoração, recebendo o nosso louvor, que possamos, ó Pai, reconhecer a Tua grandeza, ó Pai, que possamos reconhecer a Tua bondade em nossas vidas, ó Deus, porque o Senhor é bom, ó Deus. Que o Senhor esteja falando em nossos corações, ó Deus, quebrantando, ó Pai, possamos entender, ó Deus, a Tua palavra. É isso que eu te peço, eu te oro no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos estar cantando com palmas. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei com tudo que te adorarei. Aleluia.
tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está.
amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és o bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. Declare: és perfeito. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. Amor que é tão real que eu não posso explicar, paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor. Tu és o bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és o bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito, és perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Sim, tu és perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Ó Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, que o Senhor é perfeito, só o Senhor é perfeito, só o Senhor é santo, só o Senhor, ó Deus, é digno de todo louvor, Pai. Muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença, ó Deus, te exaltando, te adorando. Que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, que nós possamos a cada dia, ó Deus, estar na Tua presença, buscar a Tua presença e aprender do Senhor, ó Deus, para que nós possamos ficar firmes contra os cilados do inimigo. No nome de Jesus, te entrego essa oração com perdão dos meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem se assentar por um instante?
perfeito, né? É o nosso Deus. Com tudo o que Ele tem nos proporcionado, tudo que Ele tem feito, né? Em nossas vidas, ainda é muito pouco que nós fizermos, né? Para Ele. E tudo que Ele faz com perfeição. Ele faz com amor. Ele faz com cuidado. Isso com cada um de nós. Amém, irmãos? Os irmãos estão aí? Amém? Amém. Amém. Nós iremos passar para o nosso momento de dízimo e oferta, e é algo que eu sempre gosto de falar e de lembrarmos, porque à medida, irmãos, que nós vamos indo à igreja, à medida que nós vamos contribuindo, as coisas se tornam normais. Ir ao culto se tornou parte da sua rotina. Contribuir agora faz parte da sua renda, aquilo que você já separa, e às vezes a gente não lembra o propósito que nós estamos fazendo isso. Então sempre se lembre o porquê você estiver fazendo isso. Sempre se lembre quando você contribuir. Eu sei que os irmãos ficaram um pouco acanhados com a gravação, ficaram com medo, mas se lembre o porquê que nós estamos gravando. O porquê que nós estamos gravando os cultos e disponibilizando para que as pessoas possam ter acesso à palavra de Deus de uma maneira mais fácil. Então é para que o nome do Senhor ele seja proclamado, é para que a palavra de Deus seja pregada através de nós. E este é o propósito a qual nós estamos fazendo isso. E a tendência de tornar as coisas naturais, irmão, sempre se lembre o porquê da sua vida. Se lembre o porquê você está aqui nessa noite. Qual que é o propósito? Quando você se deparar com desânimo, e você vai se deparar com desânimo, se lembre o porquê você está fazendo isso. Nós estamos cantando aqui, né? Deus ele é tão bom para nós, um Deus que fez todas as coisas, que criou o universo, que formou, e mesmo o homem, ele distanciando desse Deus, ele enviou o seu Filho para que ele possa reconciliar o mundo consigo mesmo. Quer bondade maior, irmãos? Amém? Amém? Quer bondade maior do que essa? Então sempre que você fizer algo, se lembre que Deus, ele é bom. De novo, se lembre que Deus, ele é bom. E a palavra de Deus nos diz que a sua bondade, ela dura para sempre. Amém, irmãos? Eu quero te convocar a estar contribuindo. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, que você possa estar contribuindo com amor, com gratidão e com louvor a Deus. Sempre se lembrando, é uma oportunidade você participar dessa obra maravilhosa. E não apenas com o material, irmãos, mas contribua com sua vida. Contribua com seus dons, com seus talentos, com aquilo que Deus ele te deu e você sabe fazer. Não faça isso para você mesmo, mas use para Deus. Nós temos tantas áreas, né, irmã Vânia? Tantas áreas aqui na nossa igreja que precisam ser supridas. Irmã Vânia e o irmão Alexandre, que estão indo na diretoria da igreja, eles estão aí para confirmar. Tem muito trabalho, né, irmãos? Tem muito trabalho, tem muita coisa para fazer, tem muita área que precisa ser cobrida. E você faz parte dessa obra. Você foi convocado para essa obra. O que falta às vezes, irmãos, é a disposição para servir ao Senhor. É se disponibilizar. Algo que eu estava falando na parte da manhã. Se alguns anos atrás me perguntasse, Gabriel, você quer ser pastor? Você consegue falar ao público? Irmãos, mal eu sabia falar. Eu lembro que a minha mãe era meu tradutor. As pessoas me perguntavam algo, supondo ir ao médico. As pessoas me perguntavam, eu falava, ele perguntava a ela, o que ele falou? E assim, não é o que você pode fazer,
mas é o que Deus ele pode fazer através da sua vida. Você se disponibilizando. Amém? Eu te convido a se colocar de pé novamente. Nós iremos cantar, nós iremos agradecer ao Senhor, porque o dízimo, a oferta é uma expressão de gratidão ao Senhor. Então convoco os irmãos a estar agradecendo a Deus. Continue, Senhor, nos abençoando, meu Pai, nos dando, meu Deus, cada dia mais fé, mais entendimento da Tua Palavra, Senhor. Conduza, Senhor, esse culto, meu Pai, da maneira que o Senhor quer, meu Pai, que seja, meu Deus. E que tudo que for feito, meu Deus, seja para adorar o Teu santo nome, meu Deus. E que nós possamos, meu Pai, ser tocados nessa noite pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. Não, na verdade, ainda de pé, convidar as crianças para a gente já estar orando. Vamos estar orando. Estenda suas mãos. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero, ó Pai, entregar em Tuas mãos cada vida, ó Pai, que está presente, ó Deus, cada criança, ó Deus, que está aqui na Tua casa para poder aprender da Tua palavra, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja dando sabedoria à irmã Adriana, a falar, ó Pai, as palavras certas, para que elas possam compreender o quão maravilhoso o Senhor é, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, e suplicamos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podemos assentar?
Tô sentindo os irmãos um pouquinho mais quietinhos. É por causa do frio, né? Tá bem friozinho. Eles falam que o frio é bom para comer e para dormir, né? O ruim é depois para acordar. Amém. Obrigado. Viu? Mas, amém, irmãos. Antes de passarmos para nossa palavra, para refletirmos, né, na palavra de Deus, algo que eu não mencionei, e no domingo passado eu falei, nós iremos iniciar os grupos de célula. E você que deseja participar dessa célula, a gente está fazendo a parte, está organizando. Ainda se você quer receber a célula em sua casa, também esteja procurando a gente, esteja dando o seu nome, você vai ser destinado a uma célula. E eu sempre falo que nós devemos iniciar, dar o ponto de partida. Porque sempre se esperarmos, Gabriel, mas eu nunca participei de uma célula. Eu não sei o que é uma célula. Então eu te convido, vamos iniciar uma. Vamos participar. Toda semana nós iremos fazer essa célula. E eu creio que será uma bênção em nossas vidas. Amém, irmãos? Amém? Eu quero convidar os irmãos a estar abrindo lá em Salmos, no capítulo 136. No versículo 1. E eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta nesse versículo. Se você puder, você marque esse versículo também. Mas antes eu quero orar. Eu convido os irmãos a fecharem seus olhos. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por esta noite. Te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade de poder ler a tua palavra, de poder refletir, ó Deus, numa mensagem, ó Pai do Senhor, Pai. Eu te peço que palavras aqui não venham proferidas por mim, mas que o teu Espírito Santo esteja me usando, ó Pai. Em nome de Jesus que eu te peço, te oro. Amém. Irmãos, hoje, nessa noite, eu quero falar sobre algo muito importante para nós e que deve ser lembrado todos os dias. Na verdade, o ser humano, ele tem uma tendência a esquecer aquilo que constantemente ele deve se lembrar, e ele sempre se lembra aquilo que constantemente ele precisa esquecer. Nós, como ser humano, nós temos uma facilidade de nos lembrarmos sobre mágoas, nós temos uma facilidade de nos lembrarmos de feridas que foram feitas, de palavras que foram proferidas contra nós, e isso que nós deveríamos esquecer, e eu vejo que constantemente nos lembramos. Algo que eu falei um tempo atrás, para nós vivermos algo novo com Deus, para nós vivermos um ministério novo com Deus, para as pessoas viverem uma igreja, viverem em igreja com o Senhor, às vezes elas precisam esquecer mágoas passadas. Eu constantemente converso com pessoas a respeito em relação à igreja, e elas sempre trazem mágoas que aconteceram há anos atrás, e elas sempre se lembram disso. Coisas que deveriam ser perdoadas e esquecidas. Coisas que não vão acrescentar em nada em nós. Coisas que não edificam, que não são para nós e que deveriam ser esquecidas. Às vezes você aqui nessa noite, irmãos, está se lembrando de coisas que não vai te edificar em nada, que não vai acrescentar em nada em sua caminhada cristã. E às vezes Deus está te perguntando por que você está se lembrando disso. Por que você está se lembrando dessas coisas? São pensamentos que não vão te levar a lugar algum.
E por outro lado, ser fácil lembrar daquilo que nós deveríamos esquecer, por outro lado, nós esquecemos fácil daquilo que nós deveríamos nos lembrar. Nós nos esquecemos do que Deus ele tem feito por nós. Nos esquecemos do nosso propósito em Deus. Nos esquecemos de tudo que Deus ele tem feito em nossas vidas, de quem que Deus ele é. Mas hoje, nessa noite, irmãos, eu quero te lembrar algo que talvez seja muito importante em sua vida. É o que o Salmo 136, ele nos diz: deem graças ao Senhor porque Ele, novamente, deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém, irmãos? O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Outras traduções vai estar a palavra benignidade. E quando nós procuramos a tradução dessa palavra, ela significa que é agir com misericórdia, com bondade, se comportando de maneira leal e fiel. E por que eu quero te lembrar que o Senhor, Ele é bom, irmãos? É porque nossa tendência é sempre esquecer que o Senhor é bom. A nossa tendência é sempre se esquecer da bondade do Senhor. Mas algo que eu preciso te falar primeiro sobre a bondade do Senhor, sobre a bondade de Deus, é que a bondade de Deus, ela não está em satisfazer os seus desejos. Não entenda que a bondade de Deus está em realizar tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você almeja. Isso é a primeira coisa que eu preciso deixar claro com os irmãos. Irmãos, às vezes nós somos igual crianças, não é verdade? Às vezes nós somos igual criança, nós sentamos no nosso canto, nós fechamos a nossa cara, emburramos com Deus, porque nós não recebemos aquilo que nós estávamos pedindo, aquilo que nós estávamos clamando. Muitas pessoas até deixam de acreditar em Deus, deixam de acreditar na existência por estarem simplesmente magoadas, por não terem recebido algo de Deus. E muitas das vezes isso acontece conosco, isso muitas das vezes acontece com a nossa vida. Deus, Ele não se faz bom apenas atendendo aquilo que a gente quer, mas em todo tempo, Deus ele é bom. Em todo tempo, Ele se faz bom. A sua bondade dura para sempre. Em todos os momentos, em todos os aspectos de nossa vida. Irmãos, somente Deus sabe o que é bom para nós. Os irmãos entendem isso? Somente Deus sabe o que é bom para a sua vida. Mas haverá momentos que você vai se deparar que aquilo que você acreditava que era bom para você, o Senhor vai falar, é mal, tira. E o que parte de nós? Obedecê-lo. Obedecer a Ele. Haverá momentos que a gente vai achar o que é bom para nós, mas o que Deus ele sabe é totalmente diferente da nossa vontade, é totalmente diferente dos nossos planos, porque o profeta Jeremias, o Senhor fala através da vida dele que os planos do Senhor são planos de bem e não de mal, são planos de nos fazer prosperar, são planos de bem. Jó, em uma das suas angústias, no momento angustiante da sua vida, ele disse que os planos do Senhor jamais serão frustrados. Os planos do Senhor jamais serão frustrados, irmãos. Significa que nada foge do controle do Senhor. Nada foge do controle de Deus. Nada passa despercebido aos olhos do Pai. Nada, absolutamente nada em nossas vidas foge do controle e permissão do Senhor. E o que Ele permite àqueles que amam são planos de bem.
São planos de bem e não de mal, conforme a palavra lá no Novo Testamento nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus verdadeiramente, irmãos, entendam que todas as coisas, elas vão cooperar para o seu bem. Amém? Porém, haverá situações que irá dizer ao contrário. Você vai se deparar com situações que vai dizer completamente diferente. E irá ao contrário. E eu sei que você irá olhar para um lado e você não vai enxergar visualmente a bondade de Deus. Mas neste momento, você precisa se lembrar, o Senhor, Ele é bom. Irmãos, é muito fácil lembrar da bondade de Deus quando tudo vai bem. É muito fácil. É muito fácil lembrar quando a saúde está em dia, quando as contas elas são pagas. Glória a Deus, né? É bênção demais. Mas é no momento difícil, de tribulação, de aflição, é neste momento que nós devemos nos lembrar da bondade do Senhor, que Ele ainda se mantém bom. Haverá angústias, irmãos, que você não vai compreender o propósito delas, mas você pode se lembrar sobre a bondade do Senhor. Irmão, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que cada um tem passado, ou o que você está passando, mas eu sei que você pode olhar para o lado e enxergar a bondade do Senhor em todos os aspectos da sua vida. O desafio do cristão é isso, é crer em Deus e crer na bondade do Senhor, quando tudo está desmoronando ao seu lado. Pastor Augusto Nicodemos, ele fala algo que eu gosto muito, que o cristão verdadeiro, ele mostra ser cristão quando ele está sofrendo. É aquele momento que ele exala a verdadeira essência de um cristão. Irmãos, é crer que o Senhor ele é bom no momento de crise, é crer que o Senhor ele é bom no momento da morte, é crer que o Senhor ele é bom no momento de leito, no momento de enfermidade, quando há um problema, é crer que o Senhor ele é bom e a sua bondade dura para sempre. A sua benignidade, o seu amor, ele dura para sempre. Talvez as aflições a qual nós estamos passando, as tribulações que nós estamos enfrentando, às vezes a gente não pensa nisso, mas talvez seja uma oportunidade que Deus ele está te dando de crescer como cristão. Talvez seja uma oportunidade de você amadurecer o seu caráter, crescer como cristão, crescer como filho de Deus. Irmãos, para ter um caráter aprovado, segundo a palavra de Deus, primeiro é preciso passar pela perseverança. E a perseverança não é na glória, mas a perseverança, ela é na tribulação. Conforme o apóstolo Paulo lhe diz, alegrem-se nas tribulações, porque a tribulação ela produz perseverança, e a perseverança produz esperança, um caráter aprovado, irmãos. Então é neste momento que Deus ele está proporcionando a nós uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de amadurecimento, uma oportunidade de nos assemelharmos ao caráter de Jesus. Amém? Então não desperdice essa oportunidade. Não desperdice essa oportunidade de crescer no Senhor. Não desperdice essa oportunidade de amadurecer. Porque certamente, irmãos, se o Senhor ele nos mimasse e Ele correspondesse a todos os nossos desejos, não haveria uma criatura sequer, nem mesmo nós, crendo e servindo a Deus. Observe a história da Bíblia, irmãos. Leiam o Antigo Testamento. Para que o povo pudesse voltar a Deus, eles tinham que ter angústia,
eles tinham que passar por tribulação, porque que no momento do sofrimento, eles se lembravam aonde estava a dependência dele. No momento de angústia, eles se lembravam aonde que eu devo estar, quem que me sustenta e quem que provém sobre as nossas vidas. Então a melhor forma de Deus, Ele manifestar a sua bondade sobre nós, é nos proporcionando momentos de tribulação, de angústia. Porque neste momento nós somos provados, nós somos moldados e nós somos amadurecidos. Amém, irmãos? O segundo, que reconhecer a bondade de Deus nos faz ter espírito de gratidão, nos dá espírito grato a Deus. Os irmãos creem nisso? Amém? Eu vejo, irmãos, que a bondade de Deus está muito relacionada com a gratidão. Porque o salmista ele diz: deem graças ao Senhor, agradeça ao Senhor, deem graças a Ele, porque Ele é bom. Porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E eu vejo que a bondade de Deus está tão relacionada com a gratidão, e algo interessante que na classe dos jovens nós falamos sobre isso, sobre a gratidão. E a gratidão, ela não está naquilo que nós recebemos ou deixamos de receber. Mas a gratidão, irmãos, está em reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. A gratidão em sua vida está em reconhecer que Deus está no controle da sua vida. Ele é soberano. O que Ele permitir, se você ama Ele, o que Ele permitir em sua vida, vai cooperar para o seu crescimento, vai cooperar para o seu bem. Se você ama Ele verdadeiramente, creia e entenda isso em sua vida. E seja grato ao Senhor. Isso se torna muito mais fácil agradecer, se alegrar quando estiver passando por provação, porque você está agradecendo a Deus. Eu estou crescendo, eu estou amadurecendo, eu estou aperfeiçoando. Porque se fosse ao contrário, irmãos, se a dinâmica da gratidão fosse, se a gente esperasse receber para agradecer, nossa gratidão seria específica apenas a um momento em nossa vida. Mas a Bíblia diz: em tudo dai graças, em tudo dai graças, não tem exceção. Irmãos, eu sei que parece difícil essa palavra, em tudo, em todos os momentos, em todas as situações, mas quando tudo estiver desmoronando ao seu redor, ainda existe razão para você agradecer a Deus. Ainda existe razão para você ter um espírito grato ao Senhor. Eu sempre falo que a gratidão, ela chama gratidão. Se você agradece, uma coisa leva a outra. Quanto mais você agradece, mais você vai encontrar motivo para agradecer ao Senhor. Quanto mais você agradece, mais você vai se deparar com situações em que você vai dar graças a Deus. E por outro lado, a murmuração, ela é a mesma coisa. Quanto mais você murmura, quanto mais você reclama, mais você vai encontrar motivos para reclamar. Mais você vai encontrar motivos para murmurar. Irmãos, o descontentamento, ele é tão sutil, ele é tão imperceptível na vida do homem, que ele não percebe que ele está murmurando, ele não percebe a murmuração entrando no coração dele, até que ele se depara com um momento que ele não encontra prazer no trabalho, ele não encontra prazer na família, ele não encontra prazer na sua casa, ele não encontra prazer em nada, em Deus. E ele não consegue olhar para o lado e falar: Senhor, obrigado. Ele não é capaz de agradecer ao Senhor. Ele não consegue dar graças
a Deus, mesmo diante de tantas bênçãos que Deus ele tem nos proporcionado, irmãos. Respirar é uma bênção do Senhor e é motivo de agradecer. Acordar é um motivo de agradecer ao Senhor. Termos força para trabalhar é motivo de agradecer ao Senhor. E às vezes o murmurador, ele tem tudo isso e ele não reconhece que isso é um motivo dele dar graças ao Senhor, porque Ele é bom. Irmãos, quanto mais reclamamos, mais iremos reclamar. Na murmuração, você se esquece daquilo que você deveria se lembrar todos os dias, de que Deus ele é bom. Quando você só reclama, quando você só questiona, Gabriel, mas eu estou passando por isso, Gabriel, mas minha casa está assim, Gabriel, mas a minha família está assim, mas Gabriel, a minha vida está assim. Quanto mais a gente murmura, mais a gente se esquece daquilo que nós deveríamos nos lembrar dia após dia, de que o Senhor ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Irmãos, você vive se queixando ou vive se agradecendo ao Senhor? Você se queixa constantemente ou você sempre agradece? Quantas coisas você agradeceu essa semana? Quantas coisas você agradeceu a Deus essa semana? São muitos motivos, irmãos. São muitos motivos em nossas vidas. E a murmuração, ela nos faz andar sobre círculos. E lembrando sobre isso, o salmista, ele me faz lembrar sobre o Israel e sobre os feitos de Deus, sobre aquele povo. E eles tinham todos os motivos de agradecer a Deus. Eles estão no Egito, Deus ele manda um profeta, ele manda Moisés para estar libertando aquele povo. Ele sai do Egito, ele se depara com o mar, Deus ele abre aquele mar. Eles estão naquela caminhada do deserto, Deus ele proporciona uma coluna de quê? De fogo para aquecer a noite e uma coluna de sombra para proporcionar uma sombra na parte do dia, naquele sol escaldante. Deus proporcionava maná caindo do céu. Deus de uma rocha, não é a rocha que a gente fica escutando aí não, irmãos. Deus de uma pedra, Ele faz fluir água para matar a sede daquele povo. Feitos gloriosos, feitos majestosos, mas Israel sempre se esquecia. Israel sempre se esquecia. Era engraçado, irmãos, Israel se esquecia de uma maneira tão fácil. Quando eles fizeram aquela travessia no deserto, eles se esqueciam fácil de quem era Deus. Uma caminhada que era para durar apenas alguns dias, se dura 40 anos. Por quê? Porque eles começaram a reclamar, e eles começaram a esquecer de quem que Deus ele era, e de que Deus era bom. E esse motivo de esquecimento fez que Israel caminhasse 40 anos no deserto, dando voltas e voltas. Eu me lembro quando a palavra de Deus nos diz, lá em Êxodos, que Moisés ele vai subir o Monte Sinai, e naquele intervalo de tempo, Israel vai lá e constrói um bezerro de ouro para eles adorarem. E Moisés ele chega e se depara com aquela situação. Irmãos, olha como que Israel ele se esquecia fácil de Deus. Eles estavam no deserto, mas eles se lembravam daquilo que eles deveriam esquecer, porque eles falavam, mas no Egito eu tinha isso, no Egito eu comia, no Egito tinha aquilo, eu podia fazer aquilo. Ele sempre se lembrava daquilo que eles deveriam já ter esquecido faz tempo.
E facilmente eles se esqueciam daquilo que eles deveriam lembrar, que era o Senhor. E talvez nós estejamos passando por isso, irmãos. Talvez nós estejamos passando por isso. Às vezes você tem se esquecido do que Deus ele tem feito em sua vida. Talvez você tenha esquecido do lugar que Deus ele te tirou, da situação que Deus ele te tirou, da mudança que Deus ele proporcionou em sua vida, em sua casa. Você tem se esquecido. Nós temos nos esquecido de quem que Deus ele é e de que Deus ele é bom, irmãos. Às vezes nós olhamos para o lado, olhamos para a direita, olhamos para a esquerda e para frente, não encontramos motivo para agradecer a Deus. Não consegue ser grato, não consegue enxergar as bênçãos do Senhor. E novamente, não é porque você não está recebendo, mas é porque você se esqueceu de que Deus ele é bom. Hoje, nessa noite, irmãos, você pode ser grato ao Senhor. Você tem uma oportunidade de ser grato a Deus, de agradecer a Ele. Você não precisa esperar aquela bênção que você está pedindo dia após dia para agradecer a Deus. Você não precisa esperar aquele milagre que você está esperando e clamando constantemente em sua vida para você ser grato. Você não precisa esperar que Deus ele atenda a súplica que está em sua oração dia após dia, mas hoje você já pode agradecer, e simplesmente porque Deus ele é bom. Você está vivo hoje, Deus ele é bom. Se você tem uma oportunidade de cultuá-lo a Ele essa noite, por quê? Porque Ele é bom. Se você está de pé, agradeça, porque Ele é bom. Percebe, irmãos? São inúmeros motivos para enxergarmos a bondade de Deus. Mas mesmo que não consigamos enxergar aquilo que visivelmente os nossos olhos encontrem um motivo para agradecer, nós ainda podemos reconhecer a bondade do Senhor. No momento de crise, diga: o Senhor é bom. No momento de tribulação, diga: o Senhor é bom. Momento de enfermidade, irmãos, por mais difícil e que seja um desafio para nós, feche os seus olhos e diz: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom. E a sua bondade, ela dura para sempre. Agradeça a Ele, irmãos, pela sua bondade. E o terceiro, que reconhecer a bondade de Deus nos dá propósito para servi-lo. Como assim, Gabriel? Que relação, que sentido que isso faz? Irmãos, servir ao Senhor é uma das grandes oportunidades que cada um de nós temos. Não pense que o privilégio para um homem é ele ter o rosto numa tela de televisão, ter o rosto dele marcado em um evento importante. Não pense que o privilégio humano seja isso, mas o maior privilégio para um homem é poder servir a Deus. Amém, irmãos? É o maior privilégio. Por quê? Porque às vezes você olha para pessoas que são famosas neste mundo, e você fala: nossa, Gabriel, mas meu sonho é tirar uma foto com essa pessoa, meu sonho é essa pessoa falar comigo. Irmãos, você tem um Deus que criou essa pessoa. Você tem um Deus que criou todas as coisas. Quer honra maior? Quer privilégio maior? Quer oportunidade maior do que essa? Não há, irmãos. Não há privilégio maior do que servir a Deus. Não há oportunidade maior
do que servir o autor da vida. Não há privilégio maior de servir o Criador do universo. Porém, ao servi-lo, irmãos, o que eu falei no momento de dízimo e ofertas, nós sempre devemos nos lembrar de quem Ele é. Sempre devemos nos lembrar de quem Ele é. Porque o ser humano, ele constantemente, ele se depara com o cansaço, ele se depara com a sobrecarga, e ele fala assim: para mim já deu, eu cansei, eu estou sobrecarregado com isso. E em seus pensamentos eles disseram: desiste, para de fazer isso, às vezes até com a obra de Deus. Às vezes tem uma coisa martelando em nossa cabeça, falei: nossa, mas você vai no culto quinta, você vai no culto domingo de manhã, você vai no culto domingo à noite, e toda vez você vai, não, descansa um dia, chega um dia, tira um tempo para você, vai se divertir, vai, às vezes tem uma voz na nossa cabeça que vai falando isso conosco. Às vezes pessoas chegam e falam isso com a gente, mas se lembra o motivo de nós não desistirmos, se lembra o motivo de dia após dia, semana após semana, nós estamos aqui. Se lembre qual que é o desejo do coração dessa igreja, de pregar a palavra, mesmo que ela tenha que abrir mão daquilo que o mundo diria: você é louco. Mas se lembre o porquê, porque o Senhor, Ele é bom. E o Senhor, Ele é bom, irmãos, e a sua bondade, ela dura para sempre. E essa bondade do Senhor, irmão, significa também que Ele sempre está pronto para perdoar um pecador arrependido, porque Ele é bom. Então não há erros em nossas vidas, a não ser a blasfêmia, né, contra o Espírito Santo, mas a blasfêmia do Espírito Santo, ela já não há mais arrependimento. Porque o Espírito Santo é quem produz o arrependimento do homem. Mas não haverá erros mediante o arrependimento, que Deus, Ele não irá nos perdoar, irmãos. Mas quando há arrependimento, a Bíblia diz que Deus, Ele apaga, Ele retira, Ele esquece os nossos pecados, Ele apaga os nossos pecados, então Ele não vai te lembrar dos seus erros. Muita gente acha que aqueles que creem em Deus, aqueles que já se arrependeram, que Deus, Ele vai abrir um telão e falar que você pecou nisso. Não, irmãos, nós já fomos perdoados, nós já fomos justificados, e aqueles que arrependeram verdadeiramente foram perdoados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Por mais que você tenha dificuldade de perdoar, por mais que nós tenhamos dificuldade em servi-lo, porque sempre a gente se lembra de mágoas passadas, nós sempre nos lembramos de palavras passadas, de ofensas, e Ele não se lembra do nosso pecado, mas Ele os perdoa. Por quê? Porque Deus, Ele é bom. Porque Deus, Ele é bom o tempo todo. Sua bondade, ela é tão eterna, irmãos, que Ele, para reconciliar o mundo consigo mesmo, Ele decidiu enviar o Cristo encarnado, Deus, para vestir pele de homem e morrer por aqueles próprios que estavam matando, e ao ponto de ser morto, dizer: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. E novamente, por quê, irmãos? Por quê? Porque Ele é bom. Tudo resume, porque Ele é bom. Mesmo diante das nossas infidelidades, da nossa falta de busca, mesmo dos nossos esquecimentos, mesmo diante de Israel se esquecendo constantemente de Deus,
Deus ele não havia se esquecido de Israel. E mesmo a sua igreja, infelizmente, se esquecendo de Deus, Deus ele não esqueceu da sua igreja. Entenda, irmãos, que a fidelidade de Deus não é condicionada a partir da sua fidelidade. Não é o quanto você é fiel com Ele que Ele vai ser fiel contigo. Porque Ele é fiel e justo e a fidelidade dEle também é eterna. Os seus atributos também é eternos. Por quê? Porque Ele é bom. Mesmo diante de uma igreja que talvez tenha esquecido o seu propósito de igreja, muitos têm largado a sua obra e se acomodaram em suas casas. Deus ainda continua sustentando a sua igreja, porque Ele é bom, irmãos, e porque a sua bondade, Ele dura para sempre. Amém, irmãos? E concluindo essa palavra, às vezes nós temos dificuldade em servir a Deus, às vezes nós temos dificuldades em assumir cargos, às vezes nós temos dificuldades em nos prontificarmos, em disponibilizarmos o nosso tempo ao Senhor, porque sempre nos esquecemos de quem que é Deus, sempre nos esquecemos de que Deus, Ele é bom. Irmãos, é compreender que a bondade de Deus, a bondade dele sobre a humanidade deve ser um fator impulsionador a buscar servir ao Senhor. Você deve se sentir impulsionado a não viver de qualquer maneira e abraçar a obra do Senhor e servi-lo com amor e servi-lo com zelo. Deveria ser um impulso para um homem de servir a Deus, ser um agente do reino, ser um proclamador da sua palavra, alguém que olha para o mundo com o mesmo olhar de bondade e o mesmo olhar de misericórdia, alguém que abraça e reconhece o propósito da igreja de reconciliar o mundo com Deus. Amém, irmãos? Eu te convido, fique de pé, convido o grupo de louvor para já estar à frente, mas o salmista no capítulo 24, ele diz assim, provai, né? O que, irmãos? Provai e vede que o Senhor, Ele é bom, irmãos. Ele nos convida a provarmos a bondade do Senhor. Provem e vejam o quanto o Senhor, Ele é bom. Irmãos, eu acredito que em certas situações nós nos machucamos e até brigamos com Deus e brigamos com pessoas, mas talvez isso esteja acontecendo porque os nossos olhos, eles ainda não estão totalmente focados na bondade do Senhor. Quando você vai provar a bondade do Senhor, entenda que você não vai ser mais uma pessoa frustrada com tudo. Você não vai ser mais uma pessoa decepcionada com tudo, mas você vai ser capaz de agradecer a Deus. Você vai ser capaz de agradecer e principalmente você vai ser uma pessoa que vai desejar servir mais a Deus. Não espere as coisas em sua vida se organizarem. Não espere as bênçãos chegar. Não esperem as súplicas serem atendidas. Não espere a sua vida complicada ficar mais complicada até você buscar esse local de refúgio que é o nosso Senhor Jesus. E certamente, irmãos, nesses tempos você vai experimentar de momentos de angústias. Eu preciso te alertar que mediante alguns anos, e não este ano ainda, nós iremos passar por momentos angustiantes. Nós iremos passar por momentos de aflições, momentos em que o cristão ele vai ter que se firmar naquilo que ele crê, e ele vai ser condenado, não apenas fisicamente,
por isso. Haverá situações que o mundo ele vai querer que você se posicione de uma maneira, mas o seu ser cristão ele vai te chamar para você se posicionar segundo a palavra de Deus. Mas sempre que você se lembrar disso, reconheça: o Senhor ele é bom. Por que a igreja perseguida ela cresceu? Porque ela creu que o Senhor ele é bom. Por que nós ainda estamos aqui como Pipe e Brumadinho, servindo ao Senhor, mesmo diante de uma cidade que infelizmente tem se desviado dos caminhos de Deus, tem buscado desejos carnais, tem mudado o sentido da fé cristã? Por que nós estamos aqui ainda insistindo nessa cidade, irmãos? Porque Deus ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu convido você a fechar os seus olhos. Nós iremos orar ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom, ó Deus, e a tua bondade, a tua benignidade, ó Deus, dura para sempre, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo ar que respiramos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo alimento diário que o Senhor tem nos proporcionado, Deus. Te agradecemos pela nossa casa, pela nossa família. Te agradecemos, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, ó Pai. E pela tua bondade, ó Deus, ser eterna, mesmo diante de nossas infidelidades, mesmo diante da nossa rebeldia, o Senhor ainda se mantém bom com cada um de nós, ó Pai. Mesmo diante da tribulação, o Senhor nos mostra o caminho da bondade, ó Pai. Mesmo diante do sofrimento, o Senhor está nos mostrando que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ó Deus. Que possamos crer, ó Pai, que possamos nos entregar a essa bondade, ó Deus, e possamos confiar inteiramente ao Senhor, ó Pai. Que a tua igreja, ó Deus, possa viver, ó Deus, e possa provar e ver o quão o Senhor é bom, ó Pai. É isso que eu te peço, eu te oro, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Levante suas mãos. Não se levanta, majesté, tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam,
Deus, por essa noite, te agradecemos, ó Pai, pela Tua presença, te agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade, ó Deus. Que no decorrer, ó Pai, dessa semana, o Senhor venha ministrando a nós, nos fazendo compreender, ó Deus, os Teus planos e o Teu propósito em nossas vidas, ó Deus. Agora eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos leve de volta para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Teu Espírito Santo. É isso que eu te peço, eu te oro em nome do Teu Filho amado Jesus.